Paz. Eu comecei hoje a estudar o livro de Daniel e então eu quero partilhar com vocês um pouco do capítulo 1 no livro de Daniel do Antigo Testamento e eu quero partilhar um pouco com vocês. Irmãos, eu aqui lendo o capítulo 1 de Daniel, aqui nós podemos ver 4 jovens. Daniel, o profeta. Daniel é um profeta, irmãos, dos últimos tempos. Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens que eram tementes a Deus, ou seja, que guardavam a lei de Deus. Nós vemos aqui o rei Nabucodonosor vencendo. O rei Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia, e então ele venceu e tomou o controle de Jerusalém. Então nós vemos estes 4 jovens que foram resgatados. Eles se tornaram servos de Nabucodonosor, como também alguns outros israelitas. Eles foram escolhidos. Aqueles que tinham um bom forte físico, aqueles que tinham uma boa semblante, aqueles que tinham conhecimento, aqueles que eram inteligentes, eles foram recolhidos. Então eles foram servos, escravos de Nabucodonosor. Então eles ficaram servos e o rei, ele estabeleceu 3 anos, ou seja, esses 3 anos era o tempo desses israelitas que foram escravos, era o tempo de eles se prepararem para trabalhar, era um tempo deles conhecerem a cultura, a língua e as letras. E então nós vemos também o rei Nabucodonosor, ele determinou que eles iriam comer a mesma comida que o rei come, ou seja, a mesma comida e a mesma bebida, para que eles pudessem ficar fortes e preparados durante esses 3 anos de preparação. Então nós vemos 4 jovens israelitas, servos fiéis a Deus. E então nós vemos o chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos, ele mudou o nome desses 4 jovens. Daniel ficou Beltesazar. Ananias ficou conhecido por Sadraque. Misael ficou conhecido por Mesaque. E Azarias ficou conhecido por Abinadneg. Então, nós vemos a sinceridade destes 4 jovens que escolhem não se abster, ou seja, escolhem se abster da comida e do vinho. Eles não queriam ser iguais. Eles não podiam ser iguais. O desejo deles era somente glorificar a Deus. O desejo deles era glorificar a Deus e obedecer à palavra de Deus. Então nós vemos eles durante 10 dias, nós vemos eles comendo legumes e bebendo água, enquanto os outros comiam tudo o que o rei mandou. Deus, ele deu graça a esses 4 jovens. E então nós vemos que Daniel, ele convenceu o guarda. Daniel convenceu o guarda a fazer uma experiência durante 10 dias. E então esse guarda, depois de passar esses 10 dias, Daniel, ele propôs que eles comessem durante 10 dias. E então Daniel propôs para que o guarda ele olhasse para o físico, para o semblante deles, para ver se eles estavam mais magros, se eles estavam mais frágeis do que aqueles que estavam comendo comida normal, a comida do rei. E então nós vemos durante esses 10 dias, por incrível que pareça, nós vemos o dedo
de Deus. Nós vemos a glória de Deus sobre esses 4 jovens. Nós vemos que esses 4 jovens eles estavam mais rijos. Por incrível que pareça, eles estavam mais rijos e mais fortes do que todos os outros que comiam a comida que o rei tinha mandado. Então o guarda vendo aquilo, talvez ele se maravilhou, mas o guarda, para deixar eles continuar aquele alimento, o guarda ele teve que tirar a água. Então nós vemos que esses 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abinadego, nós vemos esses 4 jovens durante 3 anos só comendo legumes. Durante 3 anos, só em 10 dias eles comeram legumes juntamente com água. Então nós vemos a glória de Deus. Irmãos, é incrível. Muitos de nós dizem que é impossível. Mas Deus, Ele não é Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus que chama as coisas inexistentes como se elas já existissem. Ele é Deus do impossível. Ele é Deus de maravilhas, de sinais e prodígios. Então, o que é que nós podemos dizer destes jovens? Jovens que foram obedientes, submissos, dignos, fielíssimos a Deus, ou seja, dignos de serem chamados servos de Deus. Então, irmãos, sabem o que é que Deus fez depois com eles? Deus os abençoou poderosamente pela sua fidelidade durante esses 3 anos. Deus derramou sabedoria. Deus derramou inteligência. Eles foram ricos no conhecimento, em toda a cultura e sabedoria. E Daniel se tornou também rico no conhecimento. E Deus deu um dom a Daniel. Deus fez com que Daniel se tornasse entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao fim de 3 anos, nós vemos que aqueles israelitas eles foram postos na presença do rei, na presença de Nabucodonosor, diante de Nabucodonosor. E então nós vemos este falando com todos os israelitas. Ele viu, ele entendeu, ele percebeu, ele foi influenciado e ele foi impactado pela sabedoria e pela inteligência desses 4 jovens, Daniel e os seus companheiros. É lógico então que eles permaneceram no reino de Nabucodonosor, no palácio. O rei talvez não sabia que eles eram servos de Deus. O rei talvez não sabia que eles serviam a Deus. Mas o rei ele teve que reconhecer, irmãos, que eles eram diferentes, que eles eram especiais. Nós vemos o rei fazendo perguntas a eles e eles sabiam responder. Então o rei reconheceu que aqueles 4 jovens, eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os encantadores, que estavam no seu reino por toda a Jerusalém. Então, irmãos, sabem o que é que eu entendo nisto? Isto mostra dupla honra. É honrar a Deus e ser honrado por Deus diante do homem. A palavra de Deus nos ensina que Deus honra aquele que o honra. E então é isso que nós vemos aqui. Deus honrando aqueles jovens, a fé daqueles jovens. Então, o que é que eu aprendo aqui? O que é que Deus quer nos dizer? É muito simples, irmãos. Para servir a Deus com dupla honra, para sermos chamados servos de Deus, temos que mostrar o porquê. Em nossa vida nós nem precisamos falar muito de Deus. Nós não precisamos de falar muito de Deus. A nossa vida ela só tem que mostrar Deus.
Ela tem que mostrar que nós somos diferentes, que nós somos alguém que é diferente, alguém que é diferente a falar, alguém que é diferente no ouvir, alguém que é claramente diferente e que faz a diferença. Então esse é claramente reconhecido por Deus e abençoado e honrado por Deus. Vemos que eles não quiseram comer daquilo que o povo comeu. Eles quiseram ser diferentes. Eles sabiam que não iriam glorificar a Deus se o comessem aquela comida e bebessem. Então, o que é que eles fizeram? Eles deixaram, eles renunciaram e eles se sacrificaram. A obediência deles, irmão, gerou milagres, gerou a glória de Deus sobre eles, sobre aqueles 4 jovens. Eles honraram e glorificaram a Deus. Em cada passo e em cada escolha, Deus só retribuiu e Deus só abençoou e honrou aqueles jovens. Então agora para nós, irmãos, não tem como comer a comida e a bebida do mundo. Não tem como aceitar o mundo. Não tem como amar o mundo e querer servir a Deus. Nós temos que escolher, nós temos que fazer escolhas. O muro é de Satanás, o meio é de Satanás, o muro pertence ao diabo. Ou nós estamos com Deus, ou nós somos contra Deus. Aqueles jovens, irmãos, fizeram a sua escolha. Escolheram obedecer a Deus, ou seja, eles se sacrificaram. Mas eles se sacrificaram com alegria, com vontade. Não porque tinha que ser, não por obrigação. Não. Eles foram abençoados, eles foram recompensados. Eles mostraram ser servos de Deus. Eles glorificaram a Deus e foram glorificados por Deus. Então estes jovens, eles tornam-se exemplos para mim e para ti. Estes homens se tornam exemplos para nós. Se nós queremos servir a Deus, nós temos que nos abster do mundo, daquilo que não é bom aos olhos de Deus, daquilo que é bom aos olhos da carne. Nós precisamos nos abster. Nós temos que deixar, nós temos que nos sacrificar mesmo, mas não podemos nos condenando a nós próprios, com vontade de fazer, por fazer, mas não ter vontade de fazer, ou seja, fazer por obrigação. Isso não serve para Deus. Nós temos que fazer, nós temos que nos sacrificar, nós temos que renunciar com alegria e por amor. Ou seja, você amando, eu amando. Quando nós amamos, logo vem a obediência. A obediência vem facilmente. Aquele que ama mesmo, esse é aquele que obedece. Aquele que ama, ele é fácil obedecer. Ele obedece com alegria, com vontade. Aquele que ama, obedece. A palavra de Deus diz: aquele que me ama é aquele que me obedece. Então, irmãos, que nós possamos refletir nesta palavra. Que o Espírito Santo ele possa falar profundamente ao teu coração. Que ele possa falar profundamente aos nossos corações. E que o Espírito Santo ele venha nos mostrar, que ele venha nos capacitar, que ele venha nos convencer e que nós possamos pensar e refletir em cada palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Que Deus te possa dar uma semana abençoada na sua presença e debaixo de obediência. Amém.